Bom, pessoal, vamos iniciar aqui a correção das atividades de matemática do dia 27 de abril de 2020, tá? A primeira questão trazia a seguinte pergunta: Fabiana trabalha numa fábrica de caixas. Observe as caixas que Fabiana fabricou. E aí a gente tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. A pergunta é a seguinte: as caixas mais vendidas para colocar bombons têm a forma de cubo e paralelepípedos. Quais são elas? Então, a primeira coisa que vocês precisam é saber identificar um sólido geométrico, tá? Os cubos e os paralelepípedos, eles são poliedros. O que são poliedros? Os poliedros possuem todas as partes retinhas. Eu deixei escrito para vocês aqui em cima, ó. Possuem todas as partes retinhas. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, o tipo 1, ele não tem todas as partes retinhas. Ele é um corpo redondo. Esse sólido geométrico que aparece aí no tipo 1 é um cilindro, tá? Ele tem essa base circular, então ele não é um poliedro. Ele não é um cubo nem um paralelepípedo, tá? Além disso, os cubos e os paralelepípedos, eles são prismas, tá? O que são prismas? Os prismas possuem duas bases, tá bom? Se a gente olhar o tipo 4 não é um prisma, é uma pirâmide, porque ele possui uma base só e se fecha em cima em um vértice, tá? Eu vou ter apenas sobrando aqui para mim o tipo 2 e o tipo 3. O tipo 2, que vocês já conhecem muito bem, é um cubo, ele possui todas as características de cubo, que tem todas as faces quadradas, tá? O cubo, ele é um poliedro e é um prisma também, possui duas bases, tá bom? E o paralelepípedo, que parece uma caixinha de sapato, tá bom? Ele possui faces retangulares, possui duas bases também, então ele é um poliedro e ele é um prisma também, tá? A resposta certa, então, é tipo 2 e tipo 3, que é a letra C, tá bom? Então, só guardando na cabecinha de vocês aí que poliedro possui todas as faces retinhas, tá bom? E o que são prismas, tá? São figuras, são poliedros com duas bases, tá bom? Vamos lá, questão 2. Mariana colocou diferentes figuras numa página de seu caderno de matemática, como mostra o desenho abaixo. Então, a gente vê aí várias figuras, né? Planas, tá? Contornos aí. E aí tem a seguinte questão: essas figuras têm em comum o mesmo tamanho? De bater o olho, a gente já vê que elas possuem tamanhos diferentes, tá? Letra B, a forma de quadrado, a gente só vai ter aí um quadrado, tá bom? Que é esse aqui, ó. A gente tem retângulo, essa forma aqui é conhecida como paralelogramo, tem trapézio, tem losango, tá? Então, não são quadrados, ok? C, o mesmo número de lados. Se a gente contar os ladinhos das figuras, todas elas possuem 4 lados, tá? Os polígonos de 4 lados, as figuras planas de 4 lados, elas são chamadas de quadriláteros. Então, sim, todas essas formas geométricas possuem 4 lados, então todas são quadriláteros. Então, a resposta da letra C está correta, tá? A letra D falava que tinha a forma de retângulo, tá? Nem todas são retângulos, assim como nem todas são quadrados. Aqui a gente tem um retângulo só, tá bom? A gente vai ter figuras variadas aí, tem paralelogramo, losango, trapézio, quadrado, retângulo. Então, o que elas tinham em comum? Todas têm 4 lados, todas são quadriláteros. Resposta certa, letra C. Questão 3. Camila entrou ao meio-dia da sexta-feira, 13 de outubro, em um hospital. Ela só saiu 48 horas depois. Em que hora e dia da semana Camila saiu do hospital? Então, pessoal, lembrando da medida de tempo, eu coloquei aqui do lado para vocês, ó. Um dia tem 24 horas. Logo, 2 dias 2 dias é como se eu somasse 24 mais 24.
dá 48 horas. Então, eu já sei que quando o texto pede para mim, falando que ela saiu 48 horas depois, isso quer dizer que ela saiu 2 dias depois. Ela entrou ao meio-dia, só vai dar 24 horas no dia seguinte. Se ela entrou ao meio-dia na sexta-feira, vai dar 24 horas ao meio-dia de sábado, mais 24 horas ao meio-dia do domingo, que totaliza aí as 48 horas, tá? Então, a resposta certa é que ela saiu do hospital 48 horas depois, seria só ao meio-dia de domingo. Meio-dia de sábado dava 24 horas, meio-dia de domingo dava as 48 horas, que são 2 dias depois, tá? Resposta certa, letra B, ao meio-dia de domingo. Questão 4. Carlos e Jane caminharam 6 quilômetros no Parque 13 de Maio. Podemos dizer que eles percorreram exatamente. Então, transformando aí em medida de comprimento, tá, gente? Aqui tem uma informação importante que vocês têm que guardar na cabecinha, ter sempre em mente. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, tá? Se 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, 6 quilômetros você multiplica por 1.000, vai dar aí 6.000 metros, tá? Então, 6 quilômetros é igual a 6.000 metros. Resposta certa da questão 4, letra D. Questão 5. A questão 5 tinha um probleminha que vocês tinham que resolver através de 2 continhas aí, tá bom? Rodrigo possuía R$ 72,00 e Pedro 84. Juntaram suas quantias para comprar 12 carrinhos do mesmo preço. Quanto custou cada carrinho se gastaram todo o dinheiro? Então, pessoal, primeira coisa, você tinha que somar as duas quantidades, porque eles compraram os carrinhos juntos, eles juntaram esse dinheiro. Primeira continha que tinha que fazer, então, era uma soma. 72 mais 84 dava 156. Depois, você tinha que dividir pela quantidade de carrinhos que eles compraram. Se todos tinham o mesmo preço, eles pegaram esses R$ 156,00 e dividiram pelos 12 carrinhos, para a gente saber o preço de cada um. Então, vamos lá. Divisão por 2 números no divisor, tá? Lembra que para a gente fazer a divisão com 2 números aí dentro da chave, é importante você fazer o rascunho, tá? Porque você não vai ter a tabuada do 12 aí de cabeça, tá? Então, vamos lá. 156 dividido por 12. Eu posso pegar só o 15, tá? 1 e o 5. Você tem que pegar um número que seja ou igual ou maior que 12 para dividir por 12. Se eu fizer meu rascunho lá da tabuada do 12, 12 vezes 1 dá 12. Se eu multiplicar 12 por 2, dá 24. O 24, ele passa de 15, que eu quero. Então, você vai pegar o valor, que é o número menor e mais próximo, tá? Então, aqui, 12 vezes 1 dá 12. Eu coloco um 1 debaixo da chave. 1 vezes 12, 12. 15 tira 12, sobram 3. Você vai baixar o 6 ali do lado do 3, vai dar 36. Na sua tabuadinha lá do 12, que você está montando na hora da sua conta, tá? Você já multiplicou 12 por 2, viu que deu 24. Ainda está longe do 36. Multiplica 12 por 3. Aí você acha justamente o valor que você quer, ó, 36. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, 36. Então, eu coloco o 3 aqui debaixo da chave, tá? 3 vezes 12, 36. 36 tira 36, não sobra nada. Então, o resultado de 156 dividido por 12 é 13. Então, cada carrinho custou R$ 13,00. Resposta certa, letra B. Questão 6. Observando o prisma de base pentagonal, podemos dizer que... Então, a gente tem aí a figura do prisma e eu tenho aí 4 afirmações. Eu tenho que achar entre elas a afirmação verdadeira, tá? Letra A. O total de faces é 5. Se a gente contar as faces desse prisma de base pentagonal, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que contar de baixo também. Então, ele tem 7 faces, tá? Não são 5. A afirmação da letra A está errada.
A letra B, o total de arestas é 15. Arestas é cada traçado do meu sólido geométrico, tá? Então, eu tenho que contar cada tracinho que termina em cada vértice, eu tenho que contar cada um deles para contar as arestas. Se eu contar um por um, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arestas, tá? Então, a letra B seria a nossa resposta correta. Tem 15 arestas o prisma de base pentagonal. Mas vamos ver as outras afirmações também, ó. Letra C. O total de vértices é igual a 5. No sólido geométrico, o vértice é cada cantinho, tá? Do meu sólido ali, tá? Se você for contar cada cantinho dele, tanto em cima quanto embaixo, tá? Você vai ter um total de 10 vértices. Então, o total de vértices não é só 5, são 10, ó. Esses de baixo, esses cantinhos, também contam, ó. Já tem 5 em cima e mais 5 embaixo, ó. Você conta cada cantinho do seu sólido geométrico, dá 10 vértices desse prisma, tá bom? Então, a resposta C está errada também. Letra D. O total de vértices e de faces é o mesmo. Eu tenho 7 faces e 10 vértices, então não é a mesma quantidade. Então, a única resposta certa mesmo é a letra B, ó, o total de arestas, que é 15. Lembrando que arestas é cada traçadinho, tá bom? Que se encontra lá em cada vértice, tá bom? Então, resposta certa, letra B. O prisma de base pentagonal tem 15 arestas. Questão 7. Vamos lá, então, questão 7. Renata e sua família foram à festa junina de sua escola e passaram por todas as barracas e assistiram às quadrilhas. O trajeto que realizaram durante o passeio foi representado por setas no quadriculado abaixo, em que cada lado do quadradinho corresponde a 10 metros, percorrido pela família. Durante o passeio, quantos metros a família de Renata percorreu? Então, você tem aqui a flechinha, tá? A entrada da família e a saída. E esse risco escuro aqui, nada mais é que o trajeto que eles fizeram. Então, você tem que contar cada ladinho aqui e somar. Depois, você vai multiplicar pelos 10 metros, tá? Para você poder saber quantos metros eles percorreram na festa. Então, primeiro, vamos contar cada lado do quadradinho que eles percorreram. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tá? Vamos contar de novo para ver se está certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, esqueci um aqui, ó. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, tá? Então, dá 27 ladinhos aí. Se eu multiplicar 27 por 10, dá 270 metros. Então, a resposta certa é letra B, 270 metros percorridos durante o passeio. Você tem que contar o lado de cada quadradinho que eles percorreram aí, tá? E multiplicar por 10. É sempre bom contar 2 vezes, que nem eu fiz, senão, para ver se você não esqueceu algum quadradinho para trás, tá bom? Questão 8. Uma professora escreveu no quadro 4 números e perguntou: em qual desses números o algarismo 7 vale 700? Então, aqui eu tenho um caso de valor posicional, tá, gente? O número 1470, 3704, 17.008, 75.083. Para eu saber o valor posicional do número, é importante eu saber as casinhas decimais, tá bom? Eu coloquei todos os números aqui, ó, tá? Com as casinhas, tá? DM quer dizer dezena de milhar, o M é unidade de milhar, C é centena, D, dezena e U é unidade, tá?
Então, para o 7 valer 700, ele tem que estar na casinha da centena. O único número em que o 7 aparece na casinha das centenas é aqui, ó, o número 3.704. Tá vendo que o 7 está bem na casinha da centena? O 7 que aparece no 1470 está na casa da dezena, então ele vale 70. O 7 do 17.008 está na casa da unidade de milhar, então ele vale 7.000. E o 7 que aparece no número 75.083, ele está na casa da dezena de milhar, então ele vale 70.000. O único número que o 7 aparece na casa das centenas para valer 700 é no número 3.704. Então, resposta certa, letra B, 3.704. Tá, gente? Então, essas foram as questões do dia 27, tá? Façam as suas correções no caderno. Não esqueçam, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Até mais, pessoal!